Acompanhe-me bem. Estamos a falar sobre a libertação. Eu acredito que a verdadeira libertação quando a pessoa dá sua vida a Jesus. Mas por falta de vocabulário para você entender, eu tinha que usar essa palavra libertação. E em geral, quando se fala de libertação, as pessoas vão de uma só vez na primeira fase. E a segunda fase que estou a ensinar você é muito desconhecida. A primeira fase, que é a fase mais importante, porque a segunda também depende dela, é a fase de expulsar demônio. Agora, escutem bem. Se as coisas só pudessem parar em expulsar demônio, talvez você não teria mais problema, porque você está expulsando o demônio toda hora. Mas como explicar? Embora expulsando o demônio, até aqui tem pessoas que por mais que orar, mas a situação piora. Por isso o pastor está aqui, ensinando, para que você venha entender a palavra. A primeira fase que constitui em expulsar demônio, existe outra fase da libertação, que estou a ensinar você, que é a fase que pode ser conhecida pelo nome de a fase da renegação, ou a fase de quebra de vínculo, ou a fase de fechar as portas para que os demônios que saíram na primeira fase não tenham mais lugar quando voltar. Será que me fez entender? Pronto. Nós vimos que Deus não te criou para sofrer. Há uma coisa que deve saber. Quando uma pessoa aceita Jesus, entendendo Jesus que aceitou, a doença já torna-se ilegal no seu corpo. Ilegal. Quando nós recebemos Jesus, recebemos a vida eterna. Na hora que você recebe, a vida eterna é o quê? A vida eterna é a vida de Deus na vida de uma pessoa. Essa que é a vida eterna. A vida eterna não é uma vida que nós vamos viver algum lugar ou algum dia. Não. A vida eterna é quando alguém recebe Jesus, ele já recebe o Zoe na língua grega, ou a vida de Deus na vida dele. Quando você recebe Jesus, Jesus entra em você. E a vida dele está em você. E essa vida que você recebeu no dia que aceitou Jesus, essa vida está acima de qualquer doença, qualquer problema, qualquer obra do diabo. Essa vida que está em você. Mas só que a coisa que não nos acontece automaticamente, por falta de conhecimento. Se você entender que tem a vida de Deus em você, você pode falar com o teu corpo, que corpo não vai ficar mais doente, porque eu recuso, porque eu tenho a vida de Deus em mim. Se você entender isso, irmão, vai ver como é que as doenças vão começar a fugir. Uma doença pode bater a porta na vida de um cristão, mas para permanecer lá, você que vai deixar. Agora, se você não deixar, a doença não terá lugar. Pouco importa o nome da doença. Não se estou falando com quem? Desperte. O facto de você aceitar Jesus, você é diferente de qualquer pessoa que está lá fora. Você sendo diferente, se você não andar na linha daquilo que você é, Deus não será culpado. Não será culpado. Até segundo a Bíblia, com a vida que você tem, você não pode morrer como qualquer pessoa. Você já viu isso? Alguém com 30 e tal anos a morrer, e a morrer a se esticar, a sair espuma. Não, contigo não, se você nunca soube disso. Com Jesus, você tem a garantia de atingir 70 anos. Se atingir 70 anos, se você for mais valente, atinge 80. Escutem bem. Se não for satisfeito com 80 anos, você pode atingir 120 anos, se você quiser. Só que eu vos ensinei que muita gente, às vezes, não alcança. E eu fui até dar um ditado que se fala no mundo, que uma criança que não chora, não mama. Se não chorar diante do Senhor, Senhor, quero a longa vida, tenho 80 anos, mas só quero viver ainda mais para te servir, por um justo motivo, Deus vai te dar.
Querido, você não sabe quão especial você é. Você é especial aos olhos de Deus. Imaginemos que eu seja um pai. Tenho tudo em casa. E os meus filhos estão em casa. Mas um dos filhos, digamos seja um filho rebelde, e dorme, digamos, numa pracinha ou na praça. Acontece ou não acontece? Os pais que têm filho, mas outros filhos estão lá na praça, dormem lá. Ou esses meninos da rua. Nem todos esses meninos são órfãos. A maioria tem pai e mãe. Eu estando em casa, se eu tiver a comer, se lá em casa tiver a se cozinhar uma boa comida, todos quantos que estão em casa vão comer a mesma comida. Eu não é. Mas o menino que está a dormir lá no rock, Kikolo, lá no Kikolo, estará comendo a mesma comida? Qual é a diferença entre o menino que está em casa e o menino que está no Kikolo? Escutem bem. O menino que está em casa, com o menino que está em Kikolo, os dois têm a mesma relação comigo. Eu sou pai. A minha relação com o filho que está em casa, ele é filho, eu sou pai. E aquele que está em Kikolo não deixa de ser filho, e eu não deixo de ser pai. Mas só que esse que está em casa está a gozar dos bens do pai, mas o que está fora não está a gozar. Qual a diferença? A relação do pai e filho existe, mas o que está em casa está a viver uma comunhão comigo. Só que a comunhão que cortou. Mesma coisa também no mundo espiritual. Todos nós somos filhos de Deus, os que aceitamos Jesus. Mas se há quem está tipo alguém que está no Kikolo, mas se há outro está com Deus, está em casa. O que está em casa terá muita regalia, vai viver muita coisa do que aquele que está fora. Agora, o ensinamento, esse tipo de ensinamento, é um ensinamento que nos ajuda a voltarmos para casa. Para quê? Para que possamos viver tudo quanto que o Pai nos garante na sua palavra. Se você entendeu, diga comigo, glória a Deus. Uau! É bom que você entenda. E agora voltamos na nossa parte, na palavra do dia de hoje. O dia de hoje, eu gostaria de falar algo para que os jovens possam saber como se afastar, para que você, o encarregado, possa talvez descobrir algo que vai fazer para o seu filho ou sua filha. Imaginemos, o pastor disse, com a vida de Deus que você tem, Deus não quer te ver sofrendo, mas é possível que você veja uma pessoa que é cristã está a sofrer muito por causa daquilo que está acontecendo com os filhos. Quando um filho está muito doente, o pai sofre, ou a mãe sofre. Quando um filho está a acontecer desgraça, o pai e a mãe sofrem. Existem pessoas que estão aqui, estão ultrapassando por causa daquilo que está acontecendo na vida do filho. Por que está acontecendo assim? Qual é o mal que eu fiz? Eu não fumo, meu marido não fuma, mas o nosso filho fuma lhamba, até faz sair fumo no nariz. O nariz torna tipo um tubo do escape de um carro. Qual é o mal que eu fiz para que isso aconteça? Quando isso acontece, as pessoas sofrem sendo pai. Pastor, por que está me ensinando isso? Eu estou te ensinando, porque Deus quer que você pare de sofrer, ainda que for por teus filhos. Pastor, o que deve fazer? Precisa entender algo ligado sobre a rejeição, porque talvez essa coisa que tenha acontecido para você corrigir e você viver a vida plena que Deus tem para ti. Pastor, como é que isso é? Acompanha-me. Abre rapidamente a tua Bíblia. Abre rapidamente a tua Bíblia em Mateus 15. Oh mulher, grande é a tua fé, seja isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora
a sua filha ficou sã. Essa mãe estava sofrendo por quê? Porque a filha estava doente, acamada, quase a morrer. Essa mãe foi junto a Jesus. Jesus não lhe respondeu primeiro, insistiu, adorou a Jesus, e Jesus lhe deu uma resposta que para mim parece menos boa. Jesus disse: olha, pronto, não dá para dar comida dos filhos aos cães. Ele disse: não, eu não quero incomodar a comida dos filhos. Essa mesma comida, esse filho quando come, aquelas migalhas que caem, para mim serve. Para mim serve. Então me dá só migalhas. Se a cura é para os filhos, então eu quero só migalhas. E Jesus olhou para essa pessoa e disse: grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Que te seja feito conforme que você deseja. A Bíblia diz: na mesma hora a criança ficou curada. O que levou a criança a ser curada? A fé da mãe. A mãe foi junto a Jesus. Quer dizer que uma mãe tem alguma responsabilidade sobre a filha ou sobre o filho. Você notou isso? A filha estava doente para lá. A mãe aproximou-se de Jesus. E a fé da mãe ajudou a filha. Quer dizer que também a tua fé pode ajudar a filha. Quem está comigo? A sua fé pode ajudar os teus filhos. Se a tua fé pode ajudar os teus filhos, também a falta da fé pode também prejudicar os seus filhos. Essa mulher, para conseguir a saúde para a sua filha, teve a fé. Falou com Jesus e Jesus disse que assim acontece. Ora, quando nós aceitamos o filho, então há aquela comunhão. Mas quando nós rejeitamos o filho, já não acontece mais essa comunhão. Quem está comigo? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem. Vejamos o seguinte. O pastor quer falar da rejeição. O que é a rejeição? A rejeição vem da palavra rejeitar. Rejeitar, muito mais quando ela é acompanhada de uma palavra negativa, afeta muito mais os filhos. Como? Siga bem, irmão. Lá no São Paulo, recebo uma criança. Essa criança, talvez essas crianças que ficam a se babar, não senta, não anda, assim. Somente dormindo, gritando, e assim a se babar, e a fazer tudo na cama. A criança tinha uma certa idade, parece uns 3 ou 4 anos, não andava, ficava sempre deitado. Escutem bem. Levaram na igreja para o pastor orar. Quando chegaram, eu olhei a criança. Eu disse: quem é você para a criança? Disse: eu sou a madrasta. E eu disse: eu não vou orar para essa criança. Disse: oh, pastor, por quê? Porque a pergunta que vou fazer você não vai conseguir me responder. Eu quero falar com os pais da criança, ou uma mãe, ou o pai. Quero saber da criança. E o pai via. Eu perguntei: será que houve uma rejeição nessa criança? Pastor, de que rejeição que se trata? Agora que vai entender. Falei no pai: pai, como é que essa criança nasceu? Era uma criança desejável, ou veio por acidente, e você queria tirar a gravidez? Lá começou a vir a história. O senhor tinha a sua mulher, enganou a mulher que foi, como é militar, que estou em missão de serviço onde? Lá no interior do país. Afinal ficava morando na caserna. Alugou um quarto quem vai na rocha ao lado do serviço.
Ele trabalhava nas Força Aérea. Então, eu só saí do portão, estava aquelas casas que estão junto ao aeroporto. Eu só saí do portão, entra. Porque a mulher vivia aqui nesse lado. E ele fez 2 anos. Somente lá. Nós aqui estamos bem. Vou mandar algumas coisas do interior do país. Afinal, está em Luanda. Existe pessoa, irmão, com telefone, pergunta, está onde? Estou no hospital. Você está com ele no táxi, mas cheio. Aqui é o hospital. É a mesma coisa com esse senhor. Que o senhor sempre falava assim. E lá mais tarde, nesse tempo, nasce aquela criança. Afinal de contas, quando ele deixava a mulher, engravidou uma moça. E preparou uma casa lá. E a moça mobiliou a casa e tudo. Eu só saí do serviço, casa. Serviço, casa. Quando sai do serviço, olhar, toma só veja, o quintal está aí. E entrava. E a mulher nunca suspeitou. Durante 2 anos, quando nasceu a criança, agora a criança tinha 3 anos. Lá mais tarde, por algum motivo, essa mulher fala comigo sobre o marido que saiu de casa. Depois de eu ter orado, o marido volta para casa. Agora, a jovem, com uma criança que não dá para deixar, essa criança deixar, toda hora, a chorar, dizer, eu não aguento, sozinho. Pegou a criança, localizou a casa do senhor com a sua esposa. 6 horas de manhã, chegou lá, atirou a criança lá no chão. E as pessoas vieram. E essa madraça saiu. É o que? Disse, só estou vos dar apenas 2 semanas. Essa criança vai morrer. Fica ali, eu vou. E a moça abandonou a criança. De que se trata? Quando o Senhor havia engravidado a moça, pensaram em tirar a gravidez. Quando uma pessoa que está grávida, você dizer, eu não quero dessa criança, escutem bem, você está a rejeitar a criança que está na barriga. E uma criança rejeitada não tem a cobertura espiritual do pai, porque o pai o rejeitou. A mulher da Bíblia, a fé dele ajudou para curar a criança, porque tinha certa criança que é a minha filha. Agora, quando você rejeita a criança, essa criança torna-se vulnerável a qualquer espírito que tiver lá a passar quando você está a negar a criança. Cada vez que estiver grávida, jovens, escutam bem. Se casar um marido que vai te dar um filho cada mês, um filho cada mês, um filho cada mês. Quando tornar no 4º ano, você com a gravidez do 4º filho, não fale mal dessa criança. Quando você falar só, sendo a mãe, essa criança já é rejeitada. Por isso, a maioria das crianças que nascem com problemas são das crianças que foram rejeitadas ou por pai ou pela mãe. A rejeição é perigosa, muita gente sofre por causa da rejeição. Agora vê, esse casal estava a sofrer porque havia rejeitado a criança, dizendo, bom, vamos tirar a gravidez, vamos tirar. Tentaram tirar a gravidez, não saiu. Lá mais tarde, o Senhor disse, pronto, vou alugar uma casa. Alugaram uma casa, a criança nasce já com esse problema. E essa criança lhes fez sofrer. Por que lhes fez sofrer? Porque os mesmos que rejeitaram, jovem, nunca anega um filho que está na barriga. Nunca faça isso. Rapaz, quando crescer, não aceite. A sua esposa vai dizer, eu não queria ficar grávida. Isso é perigoso. Você tem que saber já cancelar. Eu vou te ensinar como fazer.
Pastor, como é que as coisas acontecem? Acontece dessa forma. A pessoa grávida a dizer: eu não quero essa gravidez, eu vou tirar a gravidez. Muitas das vezes, quando a criança vai sair, porque uma criança surda muda, porque uma criança mongoloide, porque uma criança não sei o que se chama, com a cabeça grande. Muitas das vezes é por causa disso. Escutam bem. Existe, você sabia que existe pessoa que nasce, digamos, menina, agora já tem 6 meninas. Agora a 7ª criança está esperando. Essa vez mesmo, já mudamos a posição da cama, já mudamos tudo. Vai vir mesmo rapaz, vai na ecografia, menina. Essa criança no vosso foi rejeitada. E quando nasce, pode haver problema de saúde, problema que os médicos não vão conseguir resolver. Não é que Deus não te ama, é porque você que saiu da palavra, porque Deus te deu autoridade sobre o filho. Mas você rejeitou essa criança. Por isso é que eles estão assim: pastor, qual é a solução? O que vai fazer? Olha o que eu fiz. O pai me contou a história, como é que foi. E a mãe da criança veio, atirou lá. Nem o pai queria a criança, nem a mãe queria a criança, mas a madrasta pegou a criança e veio com ela na igreja. Eu chamei o pai da criança. O pai da criança chegou, me contou tudo o que me contou. Olha o que deve fazer. É simples. A criança doente, a fase que todos nós conhecemos da libertação é qual é? É de expulsar demônio, não é? É só dizer, em nome de Jesus, que o demônio sai. O demônio vai sair ou não vai sair? Vai. Mas esse demônio que sai, aonde é que vai? Se não encontrar repouso, o que a Bíblia diz? Vai voltar. Se encontrar que a porta está sempre aberta, o que vai fazer? Vai ir buscar 7 outros demônios pior do que ele. E esses 7 outros demônios, quando vão chegar na criança, a situação torna-se pior do que antes. Viz por que quando alguém que está aqui, por mais que você orar, mas a situação está piorando? Não é que o demônio não sai. O demônio sai, mas só que você não aprendeu sobre a segunda fase, não fechou a porta para esse demônio não voltar. Por que não fechou a porta? Você não sabe, nunca foi ensinado sobre aquilo que tu vai ensinar agora. Pastor, o que deve fazer? Se só fechar as portas, as coisas vão tornar-se normal. O que o pastor fez para essa criança? Siga o que eu fiz. E eu falei com o Senhor: Senhor, olha o que aconteceu. Quando a mulher estava grávida, você recusou. Agora, eu não posso orar para essa criança, porque se eu orar, o demônio vai sair. Mas amanhã as coisas vão piorar, porque o demônio vai voltar. O que devemos fazer? Você me ajuda a fechar as portas. Eu mandei o pai pedir perdão na criança e falar: a partir de agora eu te aceito como um meu filho. O pai pegou, disse: fulano está. Na verdade eu havia te recusado quando estava na barriga da tua mãe, mas hoje eu te aceito como pai. Perdoa-me tudo quanto que eu fiz. A criança diz: o que você vai notar, mesmo uma criança burra vai sorrir. Aqui no espírito, irmão. Então, quando eu disse: eu aceito essa criança como meu filho, depois eu disse: em nome de Jesus Cristo, esse demônio sai, a criança é livre. Vão. Irmão, não me pergunte como. No mesmo mês, a criança andou, hoje a criança vai à escola.